Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar pela TV Kairos para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a 6ª lição com o tema O Bom Pastor e Suas Ovelhas. A lição de hoje está, portanto, fundamentada no capítulo 10 do Evangelho de João. Lembrando você que neste segundo trimestre do ano estamos estudando o Evangelho por João, livro maravilhoso, onde estamos extraindo lições extraordinárias para a nossa vida cristã. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João, capítulo 10, versículo 14. A verdade prática diz assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus por João, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 16. Já está na sua tela, acompanhe a leitura. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Os objetivos da lição de hoje, como sempre, nós temos 3. O primeiro é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer comunhão com Deus. O segundo objetivo é estabelecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E, por fim, o terceiro objetivo, diferenciar as atitudes do bom pastor e dos comportamentos egoístas do mercenário. Neste primeiro tópico da lição, neste primeiro bloco, iremos estudar Jesus, a porta das ovelhas. Vamos comentar 3 subpontos, subtópicos. O primeiro, o contexto do capítulo 10, o contexto desta figura usada por Jesus. Depois, a porta das ovelhas e
a mensagem da porta. Nessa lição, portanto, a lição de número 6, nós iremos nos debruçar sobre o capítulo 10 do Evangelho de João. Iremos estudar, portanto, esta figura de linguagem maravilhosa utilizada por Jesus para falar sobre o bom pastor, suas ovelhas, o curral, aprisco, o mercenário, o ladrão, o salteador e o porteiro, que são personagens aqui apresentados nesta figura maravilhosa que Jesus nos apresenta. E para comentar a lição de hoje, estamos recebendo aqui com muita alegria, mais uma vez, nesta mesa abençoada, o pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante e o pastor Davi Arruda. Pastor Elias, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo para a gente conversar sobre o capítulo 10 de João. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Leno, pastor Davi Arruda, todos os nossos irmãos que estão agora nos assistindo, acompanhando aí o estudo desta lição preciosa, desta lição que representa muito para o nosso crescimento espiritual. E nesta ocasião nós acreditamos que o momento é muito oportuno para nós sabermos fazer a diferença bíblica entre o verdadeiro e o falso pastor, entre aquele que serve as ovelhas e aquele que se serve das ovelhas. Então, é um momento de crescimento espiritual, uma vez que nós temos a condição e os fatores favoráveis para aprendermos à luz da Bíblia esse cenário que apresenta tanto o verdadeiro quanto o mercenário, o verdadeiro pastor e o falso pastor. Muito bem, pastor Leno, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Pastor Leno, a palavra-chave da lição de hoje é cuidado, e esse capítulo 10 nos apresenta o cuidado de Jesus, a proteção de Jesus e a orientação de Jesus como o bom pastor das nossas almas. Seja bem-vindo, meu pastor. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Davi e a todos os nossos amigos e irmãos que acompanham o programa. Realmente a lição de hoje é maravilhosa, pois trata apresenta Jesus nessa figura do bom pastor, né? E também daquele que é a porta, né? E todo essa revelação que João ele recebe ao escrever, né, este capítulo 10, nos demonstram todo esse cuidado de Jesus com as suas ovelhas. Pastor Davi Arruda, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo, pastor Davi. Nós vamos trabalhar o capítulo 10, pastor Davi, e alguns personagens, alguns elementos, eles se destacam nesta passagem bíblica: o bom pastor, o ladrão, o salteador, tem a figura do porteiro, do mercenário e das ovelhas. São muitos elementos que o professor de escola dominical tem para trabalhar neste domingo, não é verdade, pastor Davi? Seja bem-vindo. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, ao pastor Leno, a todos os ouvintes, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. E nós vamos hoje estudar mais uma vez esta lição maravilhosa, e nós vamos aprender acerca desses personagens, né, sobre o cuidado do bom pastor. E é interessante ver que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, como também as suas ovelhas conhecem o verdadeiro pastor. Muito bem, vamos iniciar desse modo a lição, os comentários, com aqui o nosso querido pastor Elias, para que o pastor Elias fale do contexto que envolveu esse discurso de Jesus com os fariseus ali, ainda no capítulo 9, não é, pastor Elias? O professor de escola dominical, ele deve se atentar para isso, que o contexto do capítulo 10 é o capítulo anterior, naturalmente. À altura do versículo 35 do capítulo 9, Jesus, depois de curar aquele cego de nascença, ele então foi procurar aquele cego que havia sido curado por Jesus. Os fariseus haviam expulsado ele da sinagoga. E o versículo 35, pastores, é maravilhoso porque diz que Jesus foi procurar aquele homem. E aí, é nesse contexto que Jesus, pastor Elias, ele faz esse discurso sobre o bom pastor. O bom pastor é ele, né? Nós temos os mercenários, os fariseus, e a ovelha ali, a figura daquele cego, onde Jesus foi em busca dela, até, pastor Elias, fazendo uma conexão com a parábola das
sem ovelhas. Pastor Elias, fale um pouco sobre esse contexto, mais envolvendo aí até o Antigo Testamento, como, por exemplo, Ezequiel 34 e tantos outros textos que apontam para Deus sendo o nosso pastor. Muito bem, pastor Epaminondas. Já ficou a priori claro que o capítulo 9 ele está diretamente conectado com o capítulo 10. Nós vemos que no capítulo 10 o Senhor vem falar sobre o bom pastor, vem tratar aqui de uma parábola, vem fazer algumas comparações, algumas alegorias aqui, e é claro que ele vai conectar isso com um episódio que acabou de acontecer, que está relatado no capítulo de número 9, o cego de nascença, que foi curado. Inclusive o Senhor usou um lodo ali com a terra e colocou nos olhos daquele homem, ele foi curado. E isso gerou questionamentos, isso gerou, digamos, entre aspas, assim, extasiamento nas pessoas. Ali haviam pessoas que testemunhavam o antes e o agora, portanto, o antes e o depois daquela cura. E nós vimos que haviam pessoas religiosas ali, os fariseus, escribas, que estavam duvidando, inclusive questionando sobre a possibilidade daquele homem ter sido curado por um pecador, pois assim estavam designando Jesus de pecador. E querendo a todo custo fazer com que aquele homem que não foi interrogado só uma vez, mas várias vezes, sendo induzido a afirmar que Jesus era um pecador. E a resposta dele no versículo de número 25, ele diz: eu não sei se ele é pecador, eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E foi ele que me curou. Então, ele afirmava categoricamente. Diante desse contexto, insistiram e ele afirmando que Jesus o havia curado. No versículo 34 do capítulo 9, nós vemos que ele foi expulso. E aqui nós percebemos uma atitude muito clássica da pessoa que está na condição de um líder, de uma liderança eclesiástica, na condição de um pastor, que é essa figura muito conhecida, que é para acolher, que é para receber, que é para zelar, que é para apresentar esse cuidado, que o Senhor já até evidenciou aqui a palavra-chave da nossa lição de número 6, foi justamente o contrário que eles fizeram. Eles expulsaram um ex-cego, alguém que não enxergava. Inclusive, lá na frente, numa espécie de trocadilho, Jesus está dizendo que, na verdade, os cegos espirituais são os religiosos. Jesus estava querendo também dizer de alguma forma ali que eles estavam lotados, estavam, digamos que, dotados de religiosidade, de protocolos religiosos, eram líderes e etc, muito conhecedor, mas estavam lhe faltando a essência, estava lhe faltando espiritualidade e, portanto, aquela liderança não passava de um comportamento falso. E esta lição nos ensina muito sobre esse cuidado, sobre esse zelo, sobre essa acessibilidade que o pastor, o verdadeiro pastor, ele dá assim condições para que a ovelha entre e encontre esse cuidado, esse zelo, esse alimento, essa orientação da qual ou dos quais ela precisa. Agora, interessante, pastor Epaminondas, nós evidenciarmos de início, pastor Leno, que a Bíblia ela esclarece e ela deixa tudo na mesa, ela deixa tudo claro, ela não oculta a existência do verdadeiro pastor, mas também ela não oculta a existência do falso pastor, aquele que quer só se servir das ovelhas. Aquele que, Ezequiel capítulo 34, o Senhor diz que os pastores que deixam as ovelhas e pastoreiam apenas a si mesmo. Então, esta lição é de grande proveito e ao longo deste programa nós iremos contextualizar ainda mais essa realidade. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, nesta alegoria apresentada por Jesus, ele é o bom pastor, mas ao mesmo tempo também ele é a porta. Fale sobre esse segundo subtópico, a porta das ovelhas. Então, pastor Epaminondas, Jesus ele trabalhava muito, através dos seus ensinos, as parábolas, justamente para dar essa acessibilidade, de as pessoas a conhecerem aquilo que ele estava ensinando. E aqui Jesus ele
ele traz esta afirmação, né, de que eu sou a porta. E a porta das ovelhas aqui nessa parábola tem um significado muito importante, pois o texto de João diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Aqui fala pelo menos de 3 coisas, né? A porta, ela dá esse acesso, mas Jesus ele está dizendo aqui: aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então, quem passava, a ovelha que passava, estava protegida, estava guardada, estava salva. Mas fala também de liberdade, pois ele diz assim: aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Aquilo que nós falamos esses dias a respeito da liberdade em Cristo, o crente ou a ovelha que está em Cristo, ela tem liberdade hoje, através de Cristo, para viver uma vida fiel ao Senhor. E, por fim, encontrará também alimento espiritual, né, que achará pastagem. Pastor Davi Arruda, nós temos aqui ainda a mensagem da porta. Essa mensagem, Pastor Davi, ela é uma mensagem universal, é uma verdade inerrante. E nós temos aqui na mensagem da porta algo tremendo, né? Eu quero que o irmão fale sobre o significado dessa porta, o que está contido, né? Eu sou a porta. O que Jesus quis dizer com isso? Muito bem. Pastor Epaminondas, esta mensagem ela é muito forte, tanto pelo contexto, como muito bem trabalhou o pastor Elias, o contexto onde lideranças religiosas se julgavam, até mesmo aqueles que poderiam determinar quem está salvo, quem não está, quem é merecedor e quem não é. E Jesus, através dessa mensagem, ele nos mostra que ele é o único, o exclusivo caminho, que fora dele ninguém pode se salvar. E quando ele diz eu sou a porta, ele está declarando que fora dele não há nenhum que possa salvar a humanidade. E através do sacrifício dele, como declara o escritor aos Hebreus, por conta do sacrifício dele, nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor. E olha como isso é interessante, porque através disso, nós, os homens que estávamos condenados à morte, ao inferno, hoje, através de Cristo, através dessa porta, podemos então gozar da experiência de termos Deus nos ouvindo e se comunicando com a humanidade. Então, esta expressão, eu sou a porta, ele deixa claro que ele é o único, o exclusivo caminho para a salvação. Muito bem. Nós vamos, no próximo bloco, falar sobre o aprisco das ovelhas. Iremos conhecer essa figura, o que Jesus quis dizer com isso e qual é a aplicação para os nossos dias. Eu peço que você não saia daí. Em breve, daqui a pouquinho, em instantes, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a 6ª lição deste segundo trimestre, onde o objeto de estudo é o Evangelho de João. Hoje estamos estudando o Bom Pastor e suas ovelhas. Esta 6ª lição presencialmente será estudada no segundo domingo de maio, no dia 11, e, portanto, no dia maravilhoso onde nós celebramos e comemoramos o dia de nossas mamães. Deus abençoe todas as mães que estão nos acompanhando agora, que as ricas e poderosas bênçãos do Senhor sejam sobre vossas vidas. Vamos para o mapa mental que contém o resumo do segundo ponto da lição, cujo tema é o aprisco das ovelhas. Vamos trabalhar o tema parábola, uma alegoria. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, depois o aprisco das ovelhas e, para encerrar, um lugar de proteção. Maravilha. Pastor Elias Gomes, fale para nós sobre este primeiro subtópico aqui, sobre
parábola ou uma alegoria dentro do que nós estamos estudando aqui, o aprisco das ovelhas? Muito bem, pastor Epaminondas, nós vimos e temos percebido ao longo do estudo dessas lições, e em especial esta lição que trata do capítulo de número 10, especialmente falando, há muitas figuras, inclusive no início do programa vocês destacaram isso, trouxeram à tona, e essas figuras, elas falam muito, elas trazem uma mensagem importantíssima, porque em cada figura dessa, pode haver uma exploração assim, no sentido daquilo que o Senhor queria transmitir como mensagem. E esse primeiro subtópico aqui, que vem tratar do aprisco das ovelhas, o pastor Elianair Cabral se importou em falar de um recurso, digamos assim, literário, que é muito utilizado para se falar de algo que muitas das vezes não se dá para entender nas linhas por meio de forma direta. Então se usa elementos mais visíveis, mais contextuais, digamos, que pertencem à realidade do ouvinte, para que venha ser facilitado o processo de assimilação daquilo que o ensinador está querendo ensinar. E todos nós, vira e mexe, mais cedo ou mais tarde, dia ou outro, nós estamos fazendo uso das figuras de linguagem, nós estamos fazendo uso das metáforas, né, pastor Leno, das comparações e etc. E Jesus utilizava-se muito desse recurso, das alegorias, para ensinar as coisas espirituais por meio das coisas materiais, naturais, as coisas do céu por meio das coisas naturais, por meio das coisas da terra, aquilo que fazia parte do contexto do homem. Interessante que nós já vimos em outras lições, Jesus chega à beira do poço onde está a mulher, na verdade Jesus está ali, a mulher chega e ele quer falar da água da vida, ele usa aquela realidade da água, a água física propriamente ali, e entre outras coisas, já estudamos aqui sobre o pão da vida, e Jesus era muito inteligente, então ele usar alegoria, usar parábola, é justamente fazer essa comparação, usar elementos que muitas das vezes não se assimila a sua compreensão em primeira instância. Se imagine quando falou do novo nascimento para Nicodemos, ele disse: eu não entendo, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e tal. Então, mas aqui Jesus fala de alegoria usando as figuras do pastor, usando as figuras da ovelha, a figura do mercenário, a figura do salteador, entre outras. Então, a alegoria, na verdade, é isso, é um recurso, digamos que literário, que faz parte desse conjunto de práticas didáticas que a pessoa pode utilizar para facilitar a compreensão do ouvinte ou daquele que está sendo ensinado, né? Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, vamos falar sobre o segundo item aqui, o aprisco das ovelhas. Fale sobre no que consistia, né, o aprisco, o que era o aprisco, ou o redil, ou o curral. Pastor Epaminondas, ao longo da Bíblia nós vamos ver várias vezes sendo aplicada essa figura do aprisco, essa figura do servo de Deus, da serva de Deus como ovelha. Lá em Isaías 53 fala das ovelhas, né, que estavam desgarradas, enfim. E Jesus, ele, sabendo que aquele povo que os ouvia eram essencialmente pastoris, conheciam bem aquela realidade, como bem disse aqui pastor Elias, Jesus, ele usa essa figura também para mostrar todo o seu cuidado. E o aprisco das ovelhas era um quadrado, um retângulo, que eram erguidos de pedras, né? Só havia uma entrada, e ali o pastor, ele passava as noites com as ovelhas, enquanto ali as ovelhas descansavam, estavam protegidas dos animais do campo. Interessante que a única entrada que havia, não havia algo que a fechasse. Apenas o pastor é que se sentava ali,
né, para não só proteger as ovelhas de qualquer acesso de um animal feroz, como também as ovelhas viam a presença do pastor e se sentiam seguras. Então, assim, nesse aprisco, as ovelhas, elas tinham todas as condições para descansar, para repousar, para depois o pastor, no dia seguinte, levá-las aos pastos verdejantes, como diz o salmista no Salmo 23. Muito bem, interessante, né? Essa metáfora aqui de que não havia uma trinca, de que não havia uma porta ali que impedisse as ovelhas de sair. O próprio pastor aqui estava ali sendo a porta. Por isso que ele diz: eu sou a porta. E dessa forma as ovelhas enxergavam nele exatamente essa entrada, essa saída e esse cuidado, não é, pastor Leno? Sim. Esse cuidado, essa ideia também de que o pastor era quem protegia as ovelhas e seguras elas descansavam tranquilamente. E ainda tem a figura do porteiro aqui, né, que é comentado pelo pastor Elianai Cabral, quando o porteiro era a espécie de auxiliar do pastor quando precisava que ele o auxiliasse nas atividades pastoris. Isso é uma mensagem maravilhosa que nós vamos agora, com o pastor Davi Arruda, falar sobre a aplicação, né, dessa figura do aprisco. Aqui, pastor Davi Arruda, claramente é um lugar de proteção, de segurança, de cuidado, não é? Muito bem. Quando Jesus ele utiliza, pastor, essa expressão, ele está claramente falando sobre o lugar em que o pastor colocava as ovelhas e enquanto elas estavam lá, estavam sobre a proteção direta e o cuidado do pastor. E o pastor, enquanto estava cuidando, ele estava disposto até mesmo se sacrificar pelas suas ovelhas. Jesus ele está trazendo a ideia de que aqueles que estão neles estão seguros nele, porque ele os protege, os defende, os conhece e cuida de cada um. Então, se nós formos aplicar esta palavra a nós, cada um de nós já tivemos aqueles dias em que nos sentimos sozinhos, mas Jesus nos mostra que Ele é quem cuida, Ele que observa, Ele que sabe as nossas necessidades. Então, Jesus está trazendo a ideia que Ele é o bom pastor, que Ele se sacrificou por nós e enquanto estamos nele, estamos seguros de todo mal. Inclusive, o pastor Davi, o apóstolo Pedro, né, chama o Senhor Jesus de Supremo Pastor, não é? Pastor. E quando aparecer o Supremo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, ou seja, em Cristo nós estamos seguros, abrigados nele. Verdade, pastor. Então, nós entendemos aqui que Jesus, ele é a nossa segurança. Enquanto nós estivermos no seu aprisco, ele vai estar cuidando da gente. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo. Em instantes estaremos de volta para tratar do terceiro ponto desta lição, a distinção entre o bom pastor e o mercenário, duas figuras que se destacam na lição, além da figura do ladrão, do salteador, mas as figuras que nós queremos destacar na lição de hoje, além de falarmos do bom pastor, as suas características, seus predicativos, também nós iremos reconhecer o mercenário. Jesus ele dá aqui as características do mercenário que são diferentes do bom pastor. E ainda nós temos os lobos, a figura dos lobos que aparecem também nesta alegoria ou nesta parábola maravilhosa. Fique conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, agradecendo sempre a você por sua companhia, por sua audiência aqui conosco nesta programação que tem abençoado tantas pessoas, tantos irmãos.
Hoje nós estamos tratando da 6ª lição da Escola Dominical com o tema O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Agora vamos finalizar esta lição preciosa falando da distinção entre o bom pastor e a figura do mercenário, que é trabalhada por Jesus, apresentando inclusive as características de ambos. Os 3 pontos que vamos abordar aqui são o bom pastor, em primeiro lugar, depois o mercenário e, por fim, lobos vorazes versus o bom pastor. Pastor Elias Gomes, fale sobre o bom pastor, as prerrogativas, os predicados que Jesus elenca, né? O Senhor Jesus, ele traz aqui uma gama de características que apresentam o bom pastor, naturalmente, se contrapondo aos maus pastores, inclusive daquilo que o senhor já falou, de Ezequiel 34. Com certeza, pastor Epaminondas, e nós percebemos aqui, pastor, que está se tratando de uma figura muito conhecida, em especial na época em que esse texto foi escrito, e em outro tempo também, no tempo de Israel ou do Israel antigo, nós percebemos que a prática pastoril ela era muito exercida e tem muito a ver com cuidado, tem muito a ver com direção, tem muito a ver com proteção, que já foi evidenciado aqui. E quando se fala da figura do pastor, está se falando também do exercício que algumas figuras, alguns personagens muito conhecidos na Bíblia exerceram, como Moisés, como Abraão, e por que não falar Davi, muito conhecido, que inclusive Davi, quando foi chamado por Deus, ele estava lá cuidando das ovelhas, então era uma prática muito comum. E o próprio Deus, por assim dizer, é chamado também de pastor de Israel, né? E aqui nesse contexto de João 10, o Senhor Jesus é chamado, ele mesmo se declara como o bom pastor. O bom pastor. E nós vimos que a palavra bom pastor Epaminondas, pastor Leno, pastor Davi, assim como algumas outras no contexto grego, podem existir 2 palavras das quais é retirada apenas uma, digamos, para a nossa língua aqui. Um exemplo disso, muito conhecido na área da pneumatologia, é a palavra outro, que tanto pode ser de alós, como pode ser de héteros, né? A palavra bom também aqui, que é o predicado principal de pastor, o bom pastor, tem 2 palavras, tem agatos e tem kalos. Kalos aqui é justamente a palavra usada por Jesus, que tem a ver com algo maravilhoso. Então, se dá a ideia que Jesus está dizendo que ele apresenta a excelência do pastor. Ele é o pastor por excelência. E é claro que nós, na condição de pastor, aqui entre parênteses, nós devemos observar as pisadas do bom pastor, do pastor maravilhoso, do pastor de um ministério excelente, para que nós também sigamos as suas pisadas. Mas esse pastor, ele tem característica, ele tem, entre outras coisas, a responsabilidade de cuidar das ovelhas, que já foi tratado como palavra-chave aqui, e ele cuida através de instrumentos. No Salmo 23, a figura do pastor, ele tem pelo menos 2 instrumentos ali muito visível. É a vara e o cajado, que está no verso de número 4. Quando nós vemos aqui, é como que o salmista está na condição de ovelha, está relatando como que externalizando ou exteriorizando o pensamento de uma ovelha quando é cuidada por um bom pastor. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me. Ele fala guia-me não só uma vez, nos dando a ideia de direção, fazendo referência à orientação que o bom pastor proporciona às suas ovelhas, ou seja, ela não anda desgarrada, ela não anda desassistida, ela não anda desorientada, ela tem um guia, ela tem uma orientação e de forma precisa. Mas, continuando aqui, ele diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí no verso de número 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o verdadeiro pastor,
aqui, ele está junto com as ovelhas, ele tem cheiro de ovelha, ele se identifica com as ovelhas o conhecem e ele também conhece as suas ovelhas uma por uma. Isso nos dá a ideia de quando nós estamos na congregação, que é o aprisco de Deus ali, falando de forma local, nós conhecemos as ovelhas, nós olhamos para cada rosto, né, pastor Leno? E com o tempo a gente conhece cada ovelha ali, sabe o nome de cada uma e até conhece. Pode ter aqui 1000 pessoas, muitas das vezes, centenas, por assim dizer, e tem uma pessoa diferente ali, você já identifica na hora, porque você tem uma afinidade. A ovelha, ela tem afinidade com o seu pastor, e o pastor tem também essa intimidade e afinidade com a ovelha. E ele usa a vara e o cajado, retomando aquilo que nós gostaríamos de falar rapidamente. A vara era, digamos que, uma espécie de bordão curto, e aquilo ali era justamente para garantir a proteção da ovelha. Ali era para espantar, para repelir as hienas, os lobos vorazes que vinham com a intenção, claro, de se usufruir das ovelhas. E o bom pastor, ele sempre fazia uso desta vara. É claro que para as ovelhas essa vara representaria também uma disciplina, um instrumento de correção para a vida da ovelha. Mas o cajado, que era um bordão mais longo, digamos assim, um instrumento de madeira, por assim dizer, e ele tinha uma curva assim, semi-acentuada na ponta, para trazer a ovelha para si. Quando ela queria se distanciar, quando ela queria tomar caminhos ermos, ele trazia para si, para que ela não pegasse outros caminhos, uma vez que ovelha verdadeira, ela é indefesa, ela não tem orientação própria, ela é assim, é algo dócil. Por isso que o crente é comparado com ovelha, o crente regenerado, né, pastor Leandro? O crente regenerado é comparado por aí, né? Com certeza, né? Não deixa de ter, pastor Epaminondas, e isso a própria Bíblia já deixa claro. Todavia, o pastor ele se preocupa com essa direção e com orientação por meio do cajado. E, de forma resumida, nós podemos dizer que tanto a vara quanto o cajado é a palavra de Deus que é usada pelo bom pastor para tanto orientar quanto proteger as ovelhas dos lobos vorazes, das hienas, daqueles que são os falsos pastores, que na verdade só querem se servir das ovelhas, mas não se preocupam. Na verdade, eles fogem quando vem o lobo, né? Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, pastor Elias já nos descreveu aqui muito bem as características do bom pastor, que serve as ovelhas. Ele está à disposição das ovelhas, conforme Jesus disse, né? Lá em Marcos capítulo 10, eu vim para servir, não para ser servido, mas tem a figura do mercenário. O mercenário é o contrário, ele usa apenas as ovelhas. Fale sobre esse personagem, pastor Leno. É importante esse destaque aqui que Jesus ele faz ao falar dele como bom pastor e ao demonstrar que muitos que estavam ali lidando com as ovelhas eram mercenários, e aí ele identifica estes com algumas características, né? No versículo de número 10, Jesus ele chama eles de ladrão, né? Ele diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus aqui ele está trazendo aqui características que nós podemos identificar o mercenário. O mercenário ele não está interessado no bem-estar das ovelhas, ele está interessado no seu próprio bem-estar. O mercenário, o foco dele não é o cuidado com as ovelhas, o foco dele é o ganho pessoal, são os recursos que ele pode obter com as ovelhas. Ele não tem relação alguma com as ovelhas, tanto que as ovelhas, quando ouvem a voz, não reconhecem, né? Mas ele não tem essa comunhão com as ovelhas. É importante nós dizermos que aqui Jesus está falando a respeito daqueles fariseus que pouco tempo antes estavam expulsando aquele homem que fora curado e que expulsaram ali, e Jesus, como bom pastor, foi atrás desse homem, como bem já foi falado aqui.
Agora, é importante dizer que nos nossos dias nós temos muitos mercenários. E através da palavra nós podemos identificar, sim, qual é o interesse, qual é o objetivo, a motivação. Então, quando nós analisamos, e é importante que nós devemos ter esse cuidado de que o pastor ele não era reconhecido simplesmente pelos sinais. Jesus ele fala isso, apenas pelo que ele estava operando de milagre, porque ele havia operado milagres e mesmo assim eles não creram, né? Mas Jesus ele diz assim: as ovelhas vão me reconhecer pela minha voz. Ouve a minha voz e me reconhece. Isso fala da importância de que nós, como ovelhas de Cristo, possamos nos dedicar a ouvir a voz dele através da sua palavra. Porque nós reconhecemos o mercenário através da palavra, através de nós detectarmos que aquela voz, aquela proposta, aquele ensino não está vindo do sumo pastor, vem de outra origem. Então, é importante dizer que o mercenário ele não vai trazer alimento bom para a ovelha, ele não vai levar a ovelha a bons pastos, e é importante deixar isso aqui bem claro, que é mais do que urgente nos dias de hoje nós identificarmos, sim, esses mercenários. Muito bem. Pastor Davi Arruda, vamos falar agora sobre os lobos vorazes versus o bom pastor. De acordo com a descrição aqui com o pastor Leno, o mercenário que é irresponsável, ele acaba por deixar as ovelhas em um estado de vulnerabilidade, expostas, não é isso, pastor Davi? Ao ataque de animais aqui predadores, no caso as ovelhas. Mas aqui tem uma aplicação, não é, pastor Davi? Muito bem, pastor. Quando Jesus ele traz essa referência do lobo, é engraçado que o lobo ele ataca quando o mercenário está desatento. Então a gente percebe aqui duas coisas. Primeiro, em uma aplicação, né? A covardia do lobo de esperar o momento, a astúcia dele de esperar o momento certo, e a problemática do mercenário de não estar atento. E por que ele não está atento? Ele não está atento porque ele não ama. Ele não ama, logo não tem o desejo de cuidar. Então, verdade é que quando o lobo chega, ele abandona tudo e vai embora, porque ele está preocupado consigo mesmo e não com as ovelhas. E é interessante que Paulo ele fala que esses lobos vorazes são os falsos mestres, os falsos ensinadores. E aqui nós podemos fazer uma aplicação do quão cuidadoso nós temos que ser com o rebanho do Senhor, porque por causa de um simples erro ou falta de atenção da nossa parte, nós podemos entregar até mesmo o púlpito da igreja a pessoas que vão pregar e colocar ensinos que podem destruir a fé daqueles que estão lá. Eu tive um pastor que ele disse que, às vezes, uma pregação pode destruir um ano inteiro de ensino do pastor. Então, nós temos que ter cuidado, zelo com o rebanho a qual Deus nos confiou para cuidar, para que os lobos não se sintam à vontade para atacar. E aqui a gente entende que a congregação ou o aprisco que tem o bom pastor, os lobos não se sentem à vontade para atacar, porque sabem que aquele lugar está sendo bem cuidado. Muito bem. Pastor Elias Gomes, ainda dentro dessa temática que o pastor Davi abordou muito bem aqui, fazendo uma aplicação àquilo que Paulo disse lá aos presbíteros em Éfeso, na sua despedida, pastor Elias Gomes. Eu vou ler o texto aqui, eu gostaria que o senhor comentasse. Atos 20, versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha só, no meio, né, dentro dos próprios Efésios, lá dos crentes efésios, dentre vós mesmos
se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos. O inimigo, pastor Leno, pastor Davi, pastor Elias, aqui ele é representado tanto externo, aqueles que vêm de fora, ataque externo, mas o pior é quando o ataque ele parte de dentro, pastor Elias Gomes, de dentro dos próprios obreiros. Comente, por favor. Exatamente. O pastor Leno, o pastor Epaminondas, inclusive falou sobre essa necessidade de identificarmos. É claro que nós não fazemos curso propriamente para termos um conjunto ou um conjunto, digamos, de características elencadas que, digamos, que apontam para o falso profeta, para um falso mestre, para um falso pastor, para um mercenário. Não há propriamente. Mas, pelas Escrituras, nós conhecendo as Escrituras, nós sabemos, por meio da comparação, saber se aquilo provém ou não provém de Deus, saber se aquilo ali tem uma aprovação divina ou uma reprovação. Então, é importante que nós conheçamos a verdade. Falou aí, o senhor falou, leu muito bem, que no final, esses falsos pastores, eles atrairiam muitos para si. E eu lembrei-me desse texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também os falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O que aqueles fariseus e escribas queriam fazer? Fazer com que o ex-cego, ou seja, aquele que fora curado, confirmasse e afirmasse que Jesus era pecador, cometesse ali uma heresia, cometesse algo desagradável aos olhos do Senhor, e encobertamente trarão heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E aí o verso de número 2 diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, esta lição, eu creio que ela abre muito os nossos olhos para que nós estejamos atentos a isso. Não é um carisma de um ministrante, não é a capacidade de se apresentar bem, não é, digamos que, a capacidade de dominar uma oratória perfeita entre o povo que necessariamente diz que aquilo é um bom pastor, diz que aquilo ali é um servo do Senhor. Nós devemos olhar o teor e comparar com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, para sabermos identificar se é ou não a voz do verdadeiro e bom pastor. Agora, tem um texto interessante que eu quero destacar ainda no capítulo 10, é que as ovelhas, elas seguem o bom pastor. Ovelhas, elas seguem o bom pastor. E ele diz assim no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. E aí, pastor Leno, e por que nós observamos pessoas seguindo o estranho? É porque não são ovelhas ou porque não conhecem o bom pastor? A resposta, ela fica aqui muito clara, muito nítida, quando Jesus disse: antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Ou seja, pastor Davi, em uma geração, né? Nós estamos na atualidade, pastor Elias, pastor Leno, e eu gostaria que qualquer um de vocês três pode se manifestar, em que há muitas vozes, pastor Leno, muitas vozes estão ecoando de todas as partes. E veja que as ovelhas, elas reconhecem apenas a voz do pastor aqui, que no caso é o Senhor Jesus. A voz da palavra, a voz da doutrina sadia, a voz da Escritura Sagrada. Quando um estranho, pastor Leno, se apresenta no meio do rebanho, querendo conduzi-las, a ovelha, aquela que o pastor Elias falou, a regenerada, aquela que nasceu de novo, pastor Leno, ela não segue o estranho. Isso é maravilhoso, pastor Leno, diante de tantas vozes. O que fazer, pastor Leno? Eu acho interessante, pastor, que nessa figura aí do aprisco, me lembrei de algo também, é que haviam apriscos coletivos também, né? Especialmente no inverno, onde alguns rebanhos se reuniam no mesmo aprisco. E ali não havia divisórias.
mas as ovelhas ali estavam misturadas, de rebanhos diferentes, de pastores diferentes. Mas por que que quando era para sair do aprisco, elas saíam o rebanho como por inteiro, não ficava uma para trás? Porque elas conheciam a voz do pastor, do seu pastor. Elas identificavam. E o que nós vemos hoje é que muitos cristãos que em tese seriam ovelhas, não estão preocupados em realmente buscar conhecer intimamente, porque o aprisco fala de comunhão também com o pastor, de intimidade com o pastor, que é o Senhor Jesus. Então, muitos cristãos modernos não estão muito preocupados em ter essa intimidade, em conhecer essa voz, porque isso exige tempo, isso exige dedicação, isso exige consagração, isso exige um esforço para se dedicar a Ele. E com isso, estão vivendo uma superficialidade. Quando nós olhamos, vemos assim multidões. Porém, essas multidões, elas estão em busca de outras coisas, que não o verdadeiro alimento do verdadeiro pastor. E por isso se enganam, e a palavra ela é forte. Em uma determinada ocasião diz assim que é um cego guiando outro cego, e aí com certeza vão cair. Muito bem, pastor Davi Arruda, para a gente de fato concluir, o versículo 11, acredito que é o versículo que então poderíamos chamar de o texto áureo deste capítulo 10. Ele, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Não importa. Acho que foi o pastor Davi mesmo que disse: o mercenário, quando aparece o perigo, né? Ele vai embora. O lobo, ele foge. E aqui por 4 vezes nesse texto, Jesus ele diz que ele dá a vida. Ou seja, pode vir leão, urso, pode vir lobo, pode vir ladrão, salteador. Ou seja, pastor Davi, ele permanece. Ele se coloca ali como a proteção, o muro de proteção das ovelhas, pastor Davi. Isso mostra, pastor Epaminondas, o grande amor de Jesus pelas suas ovelhas, né? E nós, na condição de pecadores e seres humanos, a gente não consegue entender esse amor. Porque existem pessoas que a gente pensa, meu Deus, mas fulano dá tanto trabalho, mas Jesus também ama ele, Jesus também protege, o guarda. E esse amor só Jesus Cristo, e ele provou esse amor quando ele se entregou por amor das suas ovelhas, para nos arrebatar da perdição e do pecado. Então, fica aqui a prova mais uma vez, dentro do texto que o senhor citou muito bem, como o pastor Leno falou, Jesus por várias vezes cita essa disposição dele em proteger, guardar, através do seu amor, as suas ovelhas. Muito bem, chegamos ao final de mais uma preciosa lição, a lição de número 6, com o tema O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Essa lição, presencialmente, será estudada no domingo, no segundo domingo de maio, dia 11. Portanto, você que é aluno da Escola Dominical deve estar presente ali na sua classe com o seu professor, aprendendo um pouquinho mais. E nesse segundo domingo é o domingo que comemoramos o Dia das Mães. E aqui vai um abraço especial a todas as mamães, aquelas que são professoras de escola dominical, as mães que são alunas. Deus abençoe todas vocês em nome de Jesus. E um abraço especial à minha mãe, que no dia 13, além de ser minha mãe, estará também comemorando o seu aniversário. E aqui eu quero mandar um beijo especial para minha mãe. Que Deus abençoe e multiplique anos de vida com saúde. Vamos encerrar esta programação agradecendo a Deus mais uma vez por sua audiência, louvando o nome do Senhor também pela produção do programa que nos ajuda a fazer este trabalho, e os comentaristas que sempre estão aqui à disposição do Reino de Deus, nos ajudando a fazer este programa. Pastor Elias Gomes, muito obrigado, meu pastor. Pastor Leno Cavalcante, é sempre uma honra tê-lo aqui. Davi Arruda, muito obrigado, que o Senhor continue lhe usando tremendamente na terra. Vamos orar agradecendo a Deus. Pastor Leno, nos conduza em oração, por gentileza. Altíssimo Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais um momento de estudo da Tua Palavra.
Ó Deus, que cada aluno, cada professor, cada um que faz a escola dominical possa, Senhor amado, neste domingo aprender mais e mais de Ti, e que possamos, Senhor, a cada dia estarmos firmados, guardados no aprisco do Senhor. Ó Deus, abençoando, Senhor amado, a cada ovelha. Pai, assim continua conosco, em nome de Jesus. Amém.